Bom dia, oitavo ano, eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, hoje a gente vai estudar paráfrase, tá bem? Vocês sabem o que é paráfrase? Alguém aqui já ouviu falar de paráfrase? Alguém já utilizou a paráfrase? Então, vamos lá. Abram o livro de vocês na página 166, tá bem? Abriram? Então, basicamente, a paráfrase é quando você utiliza quando você lê, vamos supor, você leu um texto e você precisa responder alguma coisa utilizando aquele texto. Mas você não pode usar as mesmas palavras do texto. Por quê? Porque senão você só vai ter copiado o texto, tá bem? Então, o que é que a gente faz nesse caso? A gente pode fazer uma paráfrase, a gente pode parafrasear. Que seria o quê? Seria falar a mesma coisa com outras palavras, tá? A gente pode parafrasear um músico falando o quê? Falando um trecho de uma música dele, só que de outra forma. Aqui no livro a gente tem uma indicação do quê? Uma indicação de um conectivo. Ele vem dizendo aqui, no segundo parágrafo desse texto, na parte esquerda, que a paráfrase, uma característica importante da paráfrase é a fidelidade às ideias originais com o uso de outras palavras. Entenderam? Você fala a mesma coisa, só que com outras palavras, tá? Isso aqui é muito bom e muito enriquecedor até para as palavras, para os textos de vocês. Se você vai fazer um texto e você tenta parafrasear esse texto inteiro, experimentem isso. Eu vou passar esse exercício para vocês. Vou pegar um texto, vou selecionar, acho que durante a semana eu faço isso. E vou pedir para vocês parafrasearem o texto inteiro, ou seja, dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Vocês vão poder repetir uma palavra ou outra? Vão, mas a maioria das palavras, as palavras-chave, tá? Os principais termos, eu quero que vocês parafraseiem, tá? Utilizem da paráfrase. Como? Como eu vou fazer isso, professor? Como eu vou saber fazer uma paráfrase? Simples. Você vai utilizar os sinônimos dessa palavra. O que são sinônimos, professor? Sinônimos são palavras com o significado igual ou muito semelhante, ou muito parecido, tá? Então, dá para você fazer utilizando o dicionário, dá para fazer utilizando o Google. Você digita a palavra no Google e escreve sinônimo, vai achar alguns sinônimos daquelas palavras, tá? Então, isso é bom porque enriquece o vocabulário de vocês. Faz, quando você fizer um texto, você saber que aquela palavra pode significar aquilo outro, então eu posso usar aquilo nesse caso, eu posso usar isso naquele caso. Estão entendendo? Então, aqui também mostra que o isto é, ou seja, e por outras palavras são recorrentes introdutórios de paráfrase. A gente tem um exemplo aqui. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Aí a gente tem o isto é, que é o quê? Que é um conectivo que introduz a paráfrase, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma paráfrase. Quando há muita vantagem, é melhor suspeitar, porque deve haver alguma coisa comprometedora. Tá vendo? Ele falou o quê? Ele falou a mesma coisa. Ele falou o que aquilo significava, o que aquele contexto, aquilo queria dizer. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Isso é uma paráfrase, tá bem? Então, sigam para as próximas páginas, a página 169, 168. Antes de começar a ler, vamos ler esse trechinho aqui. Com o estilo que se aproxima da abordagem literária sem perder o método jornalístico,
O carioca João do Rio, 1880 a 1921, foi um jornalista, escritor e cronista exímio. Escreveu sobre um período de grandes transformações sociais, políticas e econômicas, sobretudo no Rio de Janeiro, a época capital do Brasil, a crônica A Rua, que está na obra Alma Encantadora das Ruas. Descreve a sensível relação humana com o ambiente urbano, que é explorada de forma metafórica e poética, transformando assim seu texto belo e intenso. O que é uma crônica, pessoal? Uma crônica é um texto com características do nosso cotidiano. É como se fosse uma observação de coisas banais, coisas que acontecem no nosso cotidiano, com um olhar o quê? Com um olhar crítico, com um olhar diferenciado. Uma crônica não é só você contar o que acontece no seu dia a dia, isso seria um diário. Uma crônica é você narrar um acontecimento que pode ser cotidiano, que é comum nas nossas vidas, mas com o seu ponto de vista, o ponto de vista do cronista, tá? Que nesse caso é João do Rio. Vou ler aqui e vocês acompanhem aí da casa de vocês. O título da crônica é A Rua. Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não seria revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar que este amor, assim absoluto e assim exagerado, é partilhado por todos. Nós somos irmãos. Nós nos sentimos parecidos e iguais nas cidades, nas aldeias, nos povoados. Não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às ideias e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia. O amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua. Os dicionários dizem rua, do latim ruga, suca, espaço entre as casas e as povoações por onde se anda e passeia. A rua é mais do que isso. A rua é um fator da vida das cidades. A rua tem alma. Em Benares ou em Amsterdã, em Londres ou Buenos Aires. Sob os céus mais diversos, nos mais variados climas, a rua é agasalhadora da miséria. Os desgraçados não se sentem de todo sem auxílio dos deuses, enquanto diante dos seus olhos uma rua abre para outra rua. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis da arte. A rua é generosa. O crime, o delírio, a miséria, ela não os denuncia. A rua é transformadora das línguas. Os Cândido de Figueiredo do universo estafam-se em juntar regrinhas para enclausurar expressões. Os prosoadores brandam contra os Cândido. A rua continua matando substantivos, transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários as palavras que inventa
criando o calão, que é patrimônio clássico dos léxicos futuros. A rua resume, para o animal civilizado, todo o conforto humano. Dá-lhe luz, luxo, bem-estar, comodidade e até impressões selvagens no agitar das árvores e no cantar dos pássaros. A rua nasce como o homem, do soluço, do espasmo, a suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esboço exaustivo de muitos seres, e a vez de ter visto pedreiros e canteiros ao erguer as pedras para as frontárias, cantarem cobertos de suor, uma melopeia tão triste que pelo ar parece um ofegante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. A rua criou todas as histórias engraçadas, todos os lugares comuns. Foi ela que fez a majestade das palavras populares, dos aforismos, dos anexins, e foi também ela que batizou o imortal Calino. Sem o consentimento da rua, não passam os sábios e os charlatões, que lisonjeiam e lhe resumem a banalidade. São da primeira ocasião desfeitos e soprados como bolas de sabão. A rua é a eterna imagem da ingenuidade. Comete crimes, endoidece à noite, treme com febre dos delírios. Para ela, como para as crianças, a aurora é sempre formosa. Para ela não há o despertar triste, quando o sol desponta e ela abre os olhos, esquecida das próprias ações. É no encanto da vida renovada, nos cantos dos pássaros, no embalo nostálgico dos macacos prego, tão modesta, tão levada, tão risonha, que parece papaguear com o céu e com os anjos. A rua faz as celebridades e as revoltas. A rua criou um tipo universal, tipo que vive em cada aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça, tipo diabólico que tem dos gnomos e dos espíritos das florestas, feito de risos e de lágrimas, de patifarias e de crimes irresponsáveis, de abandono e de inédita filosofia, tipo esquisito e ambíguo, com saltos de felinos e risos de navalha. O prodígio de uma criança mais sabida e cética que os velhos de 70 invernos, mas cuja ingenuidade é perpétua, voz que dá o apelido fatal aos potentados e nunca teve preocupações. Criatura que pede como se fosse natural pedir. Acalma sem interesse e pode rir francamente depois de ter conhecido todos os males da cidade. Essas qualidades nós as conhecemos vagamente. Para compreender a psicologia da rua, não basta gozar-lhes as delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito malandro, cheio de curiosidades, e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível. É preciso ser aquele que chamamos flaneur e praticar o mais interessante dos esportes, a arte de flanar. É fatigante o exercício. Para os iniciados sempre foi grande prazer. A musa de Horácio,
a pé não fez outra coisa nos quarteirões de Roma. Balzac fez todos os seus preciosos achados, falando flanar. Aí está um verbo universal, sem entrada nos dicionários, que não pertence a nenhuma língua. O que significa flanar? Flanar é a distinção de perambular com inteligência. Nada como o inútil para ser artístico. Daí o desocupado flaneur, ter sempre na mente 10.000 coisas necessárias, imprescindíveis, que podem ficar eternamente adiadas do alto de uma janela, como Paul Adam admira o caleidoscópio da vida no resumo delirante que a rua, a porta do café, como Edgar Allan Poe, no Homem das Multidões, dedica-se ao exercício de adivinhações, de adivinhar as profissões, as preocupações e até os crimes dos transeuntes. Você pensa, de certo, estar diante de um sujeito fatal. Coitado, o Flaneur é um bom homem, possuidor de uma alma igualitária e risonha, falando aos notáveis e aos humildes com doçura, porque de ambos conhece a face misteriosa e cada vez mais se convence da inutilidade da cólera e da necessidade do perdão. O Flaneur é ingênuo quase sempre. Para diante dos rolos é o eterno convidado do sereno, de todos os bailes, quer saber a história dos boleiros, admira-se simplesmente e conhecendo cada rua, cada beco, cada viela, sabendo-lhe um pedaço da história, como se sabe a história dos amigos, quase sempre mal. Acaba com a vaga ideia de que todo o espetáculo da cidade foi feito especialmente para o seu gozo próprio. O balão que sobe ao meio-dia nos casarões sobe para o seu prazer. As bandas de música tocam nas praças para alegrá-lo, e em um beco perdido há uma serenata com violões chorosos. A serenata e os violões estão ali para diverti-lo. E de tanto ver que os outros quase não podem entrever, o Flaneur reflete. As observações foram guardadas na placa sensível do cérebro. As frases, os ditos, as cenas vibram-lhe na membrana do cérebro. Quando o Flaneur deduz, ele faz a concluir uma lei magnífica, por ser para seu uso exclusivo, e a pintar os pensamentos, a fisionomia, a alma das ruas, e é então que há de pasmar da futilidade do mundo e da inconcebível futilidade dos pedestres, da poesia de observação. Pessoal, continuem a leitura, a aula já se estendeu bastante, tá? O texto é longo, continuem a leitura, na próxima aula nós vamos discutir sobre esse texto, tá bem? Vamos conversar sobre o texto. Além disso, além de continuar a leitura, façam o exercício da página 166 e 167, do 1 ao 3, tá bem? Terminem de ler a página 171, 170 e 71 e façam o exercício da página 166 e 167. Muito obrigado pela atenção e até mais, pessoal. Tchau.